A questão principal foi mobilização, atitude, porque não foi só hoje, né? Hoje foram 46 mil e poucas pessoas. O maior público da história do estádio de Itaquera em jogos do Corinthians. Só que ontem foram mais 32 mil pessoas. Então, no treino? No treino. Então a gente está somando aí 78 mil pessoas em 2 dias. Claro que deve ter repetido pessoas ontem e hoje, mas foi uma mobilização muito grande e essa mobilização ela passou para dentro do campo. Os jogadores do Corinthians tiveram atitude. O Corinthians tinha mais a bola, propunha mais o jogo e quando perdia ela, cometia falta. Acho que nas primeiras 10 faltas eram 9 do Corinthians, uma apenas do Palmeiras, inviabilizando que o Palmeiras produzisse, avançasse, ganhasse espaço, ganhasse força, ganhasse moral jogando no campo do adversário. E aí 2 falhas em 2 minutos, 2 falhas, eu não posso dizer que foram 2 falhas da defesa do Palmeiras, mas o Corinthians se aproveitou bem, abriu o placar. E ao diminuir com o gol do Mina, que dava esperança, expectativa de reação, veio o pênalti. E aí o pênalti jogou por terra tudo que o Palmeiras sonhava. Só que vale a pena lembrar que mesmo com dificuldade no setor defensivo, o ataque não funcionou. O Keno não repetiu as boas atuações, o Dudu pelo lado esquerdo também não, o Borja quase não foi acionado e faltava, o Rodriguinho jogou uma bela partida e faltava, apesar do belo gol, faltava do Moisés essa criação para poder produzir mais para o Palmeiras avançar. Então foi um time que foi pragmático no primeiro tempo, o time do Palmeiras, e um Corinthians super aceso e aproveitando as boas oportunidades. No segundo tempo reagiu, igualou, mas só fez um gol, não foi suficiente para diminuir a vantagem que agora me parece difícil ser tirada pela equipe do Palmeiras. 8 pontos. 8 pontos separam o Corinthians, líder do campeonato do Palmeiras, 4º na tabela. O Palmeiras cai. E não é a primeira vez que o Palmeiras tem uma oportunidade, né, de definitivamente brigar pelo título. Tinha o confronto direto com o Santos, perdeu em casa no Allianz Parque, perde o confronto direto agora no Allianz Parque. Já tinha perdido no Allianz Parque, perde agora na Arena. Corinthians fez 6 pontos. Perdeu os 3 clássicos. Pois é. É a 4ª vez na história, como eu disse no começo do programa, 4ª vez na história, 84, 2001, 2012 e 2017. No ano passado, o Palmeiras jogou 3 clássicos contra o Corinthians e ganhou os 3 clássicos. Nessa aqui, o Corinthians se vinga e inverte essa história. Nos 3 clássicos, o Palmeiras teve 3 técnicos diferentes. Sormani, temos muito para falar em relação às equipes. O Corinthians veio sem Jadson, sem Maicon, com Camacho e com Cleison. O Palmeiras com o Mina voltando à equipe titular. Eu sei que o Mina foi pauta de polêmica ao longo da semana no Fox Sports Rádio. Sua opinião, inclusive, foi bastante forte, né? No meio de semana, o Mina hoje apareceu na equipe. E aí, vamos então analisar individualmente os personagens da vitória do Corinthians. Então, Virani, eu concordo com acho que quase tudo que o Edmundo falou aí. Eu achei o Rodriguinho fez um jogo que fazia muito tempo que ele não realizava com a camisa do Corinthians. Eu acho que isso aí ajudou muito no desequilíbrio da partida, a atuação do Rodriguinho. Ele era um jogador que você não via nos últimos jogos do Corinthians a mesma eficiência dele que a gente viu, por exemplo, no primeiro turno do campeonato, quando o Corinthians sobrou em relação aos demais. Eu acho que o Rodriguinho foi uma espécie de fiel da balança aí para essa virada do Corinthians. Eu não acredito mais que o Corinthians vá dar aquela moleza, aquele mole que ele vinha dando aí, dando possibilidade, inclusive, de Palmeiras, Grêmio, Santos e outras equipes encostarem. Esse é um assunto para o Simon, evidentemente, mas eu acho que esse resultado de hoje passa muito pela arbitragem. Não só pelo lance do pênalti, como o lance também do gol do Romero, em que a bola vem atravessada. A reclamação é por impedimento do camisa 11 do Corinthians. Eu queria que vocês falassem das mudanças dos 2 técnicos. O Corinthians, muito pressionado, vem com alteração no time titular, o que parecia muito improvável, né? O Carille cada vez, mesmo o Corinthians perdendo o rendimento, dava mostras e mostras de gostar daquele time principal, mas não, justamente no clássico, quando o Corinthians estava contra as cordas, tinha que reagir, ele mexe na equipe e voltamos a ver um Corinthians que já tinha feito um jogo grande assim no próprio Allianz Parque contra o Palmeiras no primeiro turno. Aquela vez o Arana jogou muito bem, hoje o Arana jogou bem também. O Arana também se recuperou, o Rodriguinho para mim foi o melhor em campo, mas o Arana também se recuperou, também fez um bom jogo. Eu acho que o lado esquerdo do Palmeiras ficou lento, como eu disse. Acho que o Mina tinha que jogar
porque o Mina é mais talentoso, é mais forte, voltou hoje, mas pediu para não ficar no banco contra o Cruzeiro, porque ele queria mais um tempo para jogar, para voltar de fato no Clássico. O Carille mexeu bem. Cleison e Camacho funcionaram? Funcionaram. Mais o Cleison que o Camacho, na minha opinião. O Camacho erra menos o passe, dá menos profundidade, mas cuida mais da bola. Em relação ao Maicon, eu gosto mais do Maicon. O Cleison funcionou. O que eu tinha um temor só da retirada do Jadson, no fundo, você tem que ter cuidado com como você vai expor publicamente algumas coisas. Na coletiva hoje, o Carille deixou claro que não era a questão física do Jadson, era a questão da característica do jogo. Mas o que podia acontecer, quer dizer, não estou dentro do vestiário do Corinthians para saber, mas o que eu imaginava que poderia acontecer e não aconteceu pelo visto. Ele expor numa semana em que estava se falando da questão física do Jadson, aí o técnico vai e tira o Jadson do time, parece que ele está concordando com as críticas. Mas nesse ponto, o problema não é dele. O problema do Carille era fazer o time ganhar o Clássico. Ele fez. Então o time melhorou. O Carille tomou a decisão certa. Nós falávamos sexta-feira no expediente que essas mudanças, o Savoy até falou que talvez o Corinthians entrasse com uma outra situação. Com 3 volantes. Não foi isso que aconteceu, foi mais ou menos como ele deixou desenhado durante a semana. Nós falávamos que ele precisava sacudir a roseira e barrar o Jadson, mesmo que momentaneamente, mesmo que seja só nesse clássico, que ele possa voltar nos próximos jogos, porque tecnicamente ele é melhor do que os outros. Só que assim, a ideia foi ótima. A ideia foi ter mais proteção à zaga, que estava tomando muito gol, com o Camacho ali à frente, porque sai menos do que o Maicon. E ter 2 jogadores de velocidade, caso aparecesse o contra-ataque. E que os dois funcionaram bem. O Romero jogou uma boa partida e o Cleison também. E aí, que eu acho que foi fundamental, o Rodriguinho ficou com espaço para criar. Sabe, o Rodriguinho é muito talentoso. E nessa linha de 4, no 4-1-4-1, você fica restrito a um pedaço menor do campo. Quando você amplia o seu campo de jogo, e o jogador talentoso e inteligente, que é o caso do Rodriguinho, a tendência é ele crescer. E foi isso que aconteceu. Só que assim, no geral, o apanhado geral, e que faz muita diferença num clássico, para mim foi a atitude. O Corinthians correu, marcou, lutou, disputava palmo a palmo a bola, e aí assustou o Palmeiras no primeiro tempo, e no primeiro tempo decidiu o jogo. O Corinthians pega o Atlético Paranaense no meio de semana, sem Cássio, Jadson e o Gabriel. Gabriel Volante também tomou o 3º cartão. Daqui a pouquinho, os lances polêmicos da arbitragem em análise para o Carlos Simon. Fala, PVC. O Cássio estaria fora de qualquer maneira, porque ele vai se juntar à seleção brasileira. Bem lembrado. A técnica chegou a Paris hoje para o jogo contra o Japão na sexta-feira. Mas o Gabriel tomou o 3º cartão. Aliás, uma das polêmicas do jogo que o Simon pode falar é da história do 2º cartão amarelo para o Gabriel, que o Palmeiras pediu no segundo tempo. E o Jadson voltou, entrou no segundo tempo, tomou o 3º cartão e está fora do jogo. Acabou a polêmica, ele não joga na quarta-feira. No Palmeiras, o Daverson também tinha acabado de entrar e acabou expulso. Tem mais alguém fora para o meio de semana? Não. Terceiro cartão, não que eu tenha percebido. Só o Davis. Daqui a pouquinho a tabela de classificação atualizada, os próximos jogos da rodada, não só para Palmeiras e Corinthians, como todos os outros times aí que vão fazer mais uma rodada na reta decisiva. Tem o Mina e o Borja que estão fora por causa dos amistosos da seleção da Colômbia, né? Da Colômbia. Vocês não citaram o Romero. Eu achei que ele fez uma bela partida, não só pelo gol, rabiscou, levantou a torcida, ajudou a marcar. Do lado direito, né? Ele foi pro lado direito para o Cleison entrar do lado esquerdo. Comecinho do segundo tempo ele veio pro lado esquerdo, logo depois voltou pro lado direito de novo. Ele taticamente é um jogador perfeito, assim, perfeito não, perfeição não vai beirar a perfeição, mas taticamente ele cumpre muito bem a função dele e quando faz gol, né? Tirou ontem. Conseguiu tirar a selfie, foi bem legal. Ele fez uma jogada individual muito boa pelo lado esquerdo. Enfim, ele é um jogador muito útil. Embora eu sou um dos que pego no pé dele, a imprensa, no modo geral, o critica, mas ele tem a sua importância e o Carille observa isso. É que, quando o time vai mal, o jogador que é desprovido de técnica, que é no caso dele,
aparece menos ainda do que os outros. Então, assim, foi mal como todos os outros. Hoje o Corinthians foi bem num todo, ele apareceu bem também. A gente lembrou ao longo do início do programa aqui de 2 confrontos diretos em que o Palmeiras patinou, né? Contra o Santos no Allianz Parque e agora contra o Corinthians, podendo deixar a diferença em 2 pontos apenas para o líder do campeonato. Com esses exemplos, e talvez se vocês tiverem outros, ou você em casa participando aí pela hashtag Fox Sports, dá pra gente entender que falta poder de decisão para esse Palmeiras na temporada? O Palmeiras faltou coerência desde o começo do ano. Eu vou falar planejamento, a palavra certa para mim não é essa, é coerência. Você começou com um técnico, mudou para um técnico oposto e voltou para um técnico oposto também. São 3 estilos diferentes, com 3 estilos diferentes, perdeu 3 clássicos. Agora, se você for buscar nesses resultados, nesses pontos perdidos, o Corinthians também perdeu pontos. O Corinthians perdeu para o Vitória e para o Atlético Goianiense em casa, os dois estão caindo. Agora, vamos lá, o Palmeiras perdeu os 3 pontos do Santos no Allianz Parque. Dá para citar outro. Perdeu o Bahia. Outro jogo recente, o Cruzeiro, o Palmeiras então, em casa, né? São 2 jogos que, quando o Cuca definiu aquela mini meta que ele achava que podia chegar no Corinthians, eram 6 jogos seguidos e ele fez 4 daqueles 6. Ele perdeu para o Santos, empatou com o Bahia. Com esses 5 pontos perdidos em casa, ele caiu. Aí assumiu o Alberto. O Alberto mudou o jeito de fazer, a transição ficou com mais bola no chão, tudo isso é verdade. Mas o Palmeiras nesse período do Alberto, com um bom futebol, ele ganhou do Atlético Goianiense, está no rebaixamento, da Ponte Preta, na zona de rebaixamento, do time do Grêmio com 9 reservas, empatou com o Cruzeiro em casa e perdeu do Corinthians. Então, no fundo, a reação do Palmeiras, que podia acontecer de fato, se o Palmeiras ganha o Clássico, fica 2 pontos atrás, mas nesses últimos 5 jogos, não aconteceu nada anormal, nada de anormal. O Palmeiras fez absolutamente a obrigação e não fez mais do que isso. Eu acho que tem um ponto relevante nisso. Por exemplo, eu concordo com você, mas você pega um Atlético Goianiense, com todo respeito ao Atlético Goianiense, tendência é todo mundo jogar bem. E aí, a hora que você precisa dessa resposta igual no Clássico, só citando o Keno foi espetacular contra o Atlético Goianiense. Aí hoje, ele entrou de titular e não jogou bem, tanto que foi substituído no primeiro tempo. Mas eu acho que a palavra... Você faria essa alteração? Roger Guedes no lugar do Keno? O Roger Guedes foi afastado para treinar separado, para melhorar a forma física. Se ele volta a ser relacionado, é porque melhorou a forma física e devia estar treinando bem, certo? Eu acho que a grande palavra é desequilíbrio, porque o Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, mas tem uma defesa ruim. E esse desequilíbrio defensivo, porque a defesa do Palmeiras sofre, toma muitos gols. E acho que foi isso que não deixou o Palmeiras seguir em frente. Assim, porque lá na frente, mesmo com a má atuação do Keno hoje, o Dudu também, que é uma das estrelas do time, não jogou bem. O Borja foi pouco acionado. O Dudu está jogando bem há algum tempo. Então, aí sai o Keno. O Dudu está jogando, exatamente. O Dudu está jogando com o nome. Está jogando com o nome. Eu falei isso no jogo contra o Cruzeiro. Quando ele tirou o Keno para colocar o Roger Guedes. O Roger Guedes ou o Davidson? Eu não lembro quem. O Davidson. No jogo de exatamente. O jogador a ser substituído era o Dudu. Faltou peito pro Alberto Valentim tirar o Dudu do time naquele dia. O Dudu não está jogando bem. Se ele for ficar em campo só com o nome, não interessa. Se ele for ficar em campo para fazer o que ele sabe, e o que a gente sabe que ele sabe, aí interessa. Agora, cabe ao treinador ver essas coisas. Cabe ao treinador fazer essas alterações. Cabe ao treinador mostrar pro grupo que ele é dono do grupo, porque ele é o treinador. Agora, se ele vai escalar time, se ele vai mexer nos jogadores, substituição aqui, ali, lá ou acolá, levando em consideração o olerite e nome do jogador, não vai dar certo. Olha, o ponto é assim, mesmo o Keno foi muito bem nos 2 primeiros jogos, mas os 2 primeiros jogos foram contra quem? Ele jogou bem contra o Cruzeiro. Jogou bem contra o Cruzeiro, razoavelmente contra o Cruzeiro. Eu achei que ele jogou bem. O Palmeiras jogou bem contra o Cruzeiro. Então, mas ao você tirá-lo no intervalo do Clássico, você também não tira ritmo, você não tira confiança de quem está vindo bem?